Se você consegue ler, mas trava na hora de falar, eu quero te mostrar um caminho para resolver isso de vez, usando o melhor da tecnologia gratuita e o método que eu vou te mostrar nesse vídeo. A minha meta para você é conseguir falar inglês com confiança em cada uma das situações que você vai usar ele no seu dia a dia, e fazer isso conversando, falando, sem precisar se preocupar com exercício de gramática, com repetição e, mais importante, sem ter conversa chata. Porque você já sabe que quem fala inglês ganha em média 83% a mais, e que as promoções para os melhores cargos de liderança costumam ir para as pessoas que falam inglês. E você também sabe que você vai aproveitar muito mais a sua viagem falando com as pessoas locais do que desesperado mostrando o celular com o Google Tradutor para as pessoas por aí. Funciona? Funciona, mas não é isso que você quer de verdade. E você também sabe que é muito difícil explicar na hora da entrevista de emprego. Ah, eu consigo ler bem, eu consigo escrever. Na hora de falar que o inglês trava. Esse papo não vai ajudar ninguém, especialmente você. Então, se você quer treinar inglês para uma entrevista de emprego, ou se você vai fazer uma entrevista inteira em inglês, se você quer ser a pessoa que vai apresentar a próxima reunião de resultados para a matriz lá nos Estados Unidos no seu trabalho, ou se você vai viajar e quer treinar cada detalhe da sua viagem específica em cada situação, vem comigo que eu vou te apresentar o Inglês GPT. Bom, e para quem que é e para quem que não é o nosso treinamento? A primeira coisa é que esse é um treinamento para quem nunca usou inteligência artificial na vida. É claro que se você já é veterano do ChatGPT, você vai aproveitar o curso igualzinho, mas esse não é um treinamento de inteligência artificial. Aqui, a gente não vai se aprofundar no funcionamento da inteligência artificial, mas mesmo assim você vai poder falar para todos os seus amigos que você usa o ChatGPT todo dia. A gente só vai usar ela de maneira extremamente simples para praticar o nosso inglês. E isso sim, eu vou pegar você pela mão e a gente vai fazer todo o passo a passo junto. Treinamento é para quem tem dificuldade com a velocidade que as pessoas falam na vida real, com o sotaque e com as palavras que elas usam em algumas situações específicas. E aqui é para quem está aprendendo inglês sozinho. Mas caso você tenha um professor particular, a gente vai orientar você e ele sobre como aproveitar a melhor maneira de utilizar o ChatGPT. Aliás, professores de inglês, manda um e-mail para mim que eu gostaria de conversar com você sobre a melhor maneira de aplicar o nosso método nas suas aulas. A outra coisa é que esse não é um curso para quem está procurando perfeição no inglês. Não é um curso para quem busca fluência clássica. E eu vou explicar o porquê. Mas por enquanto, o que eu posso te falar é: se você é da gramática, você já sabe todos os conceitos que você precisa para fazer o treinamento de inglês. E se você não é da gramática, fica tranquilo, porque você não precisa saber nenhum conceito mais complicado do que presente, passado e futuro. E esse treinamento é especial para os envergonhados, para as tímidas. E eu vou falar mais sobre isso contigo. E o treinamento não é para quem está no zero absoluto. Não é para aquelas pessoas que estão aprendendo o verbo to be. Ele é um treinamento para quem já consegue ler um pouquinho, para quem já consegue escutar um pouquinho, pelo menos o básico. Mas ele também é muito bom e super prático para quem já fala. Eu mesmo faço vários exercícios até hoje para não perder o meu inglês. E esse treinamento não é para quem está procurando fórmula mágica, nem hackzinho de pronúncia. Ele é para quem entende que treinar do jeito certo é o melhor caminho para conseguir os resultados, e que a tecnologia de hoje permite a gente fazer isso melhor do que nunca. Porque de maneira simples, quem treina mais melhora primeiro, e com uma metodologia fica melhor ainda. O meu plano é que você comece assim, I'm ChatGPT. Welcome to English GPT. I hope you enjoy it. e daqui a um mês você esteja assim. I'm ChatGPT. Welcome to English GPT. I hope you enjoy it. E no final você esteja assim. I am ChatGPT, your guide within English GPT. It's my pleasure to assist you on this enriching journey towards mastering spoken English. Enjoy your experience. E eu sou bastante comprometido com o seu resultado. Aliás, eu preciso do seu sucesso para espalhar o método e a palavra por aí. Por isso, quando você chegar no final desse vídeo,
Lembra que o meu objetivo é colocar você para destravar o inglês rápido e deixar um depoimento para mim. Olá, tudo jóia? Passando aqui um pouco para falar sobre o método Inglês GPT, queria dar um breve resumo aqui sobre a minha percepção da solução. Ela, de fato, me surpreendeu bastante, né? Eu não imaginava o quão simples ela é, o quão prática ela é e o quão ela pode aumentar o vocabulário e trazer você com uma sensação de maior confiança em conduzir a língua inglesa, né? Hi guys, I hope to share that after I met English GPT, my English was improved and I feel more confident using that tool. So I really want to share all of you that it's nice solution, it's a nice tool, okay? So enjoy this journey. Então, a minha recomendação é total para essa solução, é um investimento que vale muito a pena e ela vai de fato trazer aí uma percepção maior de conhecimento, maior domínio da língua, tá bom? Então essa é a minha percepção. Eu queria que vocês realmente apostassem na solução. O Inglês GPT realmente é um ótimo investimento, vale muito a pena. Legal, gente? Um abraço. E como é que o Inglês GPT nasceu? Uma das maiores lições de vida, de cultura e de inglês que eu tive na minha vida foi dada por um policial. Na minha primeira aula, no primeiro dia do mestrado de administração que eu fui fazer em Boston. Eu estava lá com mais 30, 35 alunos que estavam começando aquela turma e de repente aparece um policial para dar aula. E eu lembro de ficar pensando, poxa, mas por que um policial vai me dar aula, né? E aí que eu entendi que aquela era uma aula de legislação, cultura e cidadania americana, onde ele ensina, tanto para estrangeiros quanto para americanos, a importância das diferenças culturais e como é que a gente pode conviver. Mas o mais interessante foi o que ele falou no final da aula. Ele falou assim: a missão de vocês, nos próximos 2 anos e a vida inteira, é lembrar de considerar o que todo mundo fala, independente da maneira que cada um se expressa. Na hora eu pensei, é a questão de fluência do inglês. E aí, logo na sequência, a gente foi fazer um exercício. A gente foi colocado em grupos de 4 pessoas, e dentro do meu grupo tinha a Juni, que é uma chinesa, e o Hiro, que é um japonês. A Juni falava inglês muito mal. Pensa numa pessoa que fala um inglês horrível, do tipo I is. E o Hiro não. O Hiro tinha um vocabulário muito mais extenso e colocava frases muito mais complexas. Só que ele era muito tímido, e ele era muito retraído, coisa de cultura. E sabe o que eu percebi? Que todo mundo prestava atenção no que a Juni falava com o inglês horrível dela, e ninguém dava atenção para as coisas que o Hiro falava. Por isso que fluência não importa muito. O importante é confiança, você ir lá e falar. Isso sim que faz toda a diferença. Para mim, é importante ajudar os introvertidos, ajudar quem tem vergonha. Sabe aquela pessoa que prefere ficar com o canto da boca sujo porque não lembra como é que fala guardanapo e não chama o garçom? É você que eu quero ajudar. Em inglês é uma coisa situacional. A gente usa palavras diferentes, a gente se expressa de maneira diferente, com um vocabulário diferente em cada situação da vida. Com os amigos, no trabalho, no restaurante, a gente se comporta de maneiras diferentes. Bom, e corta para hoje. Eu sou executivo e consultor de empresas multinacionais. Eu sou aquele cara que ensina ao diretor de 68 anos como é que baixa o aplicativo, como é que abre ele, como é que aprova os pagamentos no sistema novo da empresa. E eu sou apaixonado por tecnologia e pelas inteligências artificiais. Eu sou um nerd faixa preta mesmo. Eu sempre fui assim, e eu te garanto que o inglês me ajudou muito em todo o meu caminho com a tecnologia. E eu estou aprendendo espanhol por conta própria, porque eu não consigo de jeito nenhum me dar bem com professor particular, mas eu tenho um monte de amigo na América Latina inteira e eu morro de vergonha de não conseguir falar com eles.
Só que quando eu ouço eles falando, é tudo muito rápido, é tudo cheio de gíria, e eu não consigo entender nada que eles estão falando. Não tem jeito. E aí, um dia, durante os meus estudos, minha esposa parou e falou: Fábio, por que você não adapta isso que você está fazendo para o inglês, que você vai ajudar mais gente, e ensina as pessoas como é que aprende com o ChatGPT? E a partir daí que nasceu o Inglês GPT. E a primeira coisa que eu fiz foi justamente trabalhar a questão do meu ouvido. Eu queria um exercício simples, onde as coisas que eu precisava escutar fossem previsíveis, e as coisas que eu precisasse falar fossem as mais simples possíveis. E é assim que eu criei o exercício Segurança no Aeroporto. E eu vou te colocar aqui dentro do Inglês GPT para você ver como é que ele funciona. Bem-vindo ao nosso primeiro exercício do Inglês GPT. Esse exercício de segurança do aeroporto, ele é feito de fato para começar a destravar o seu inglês. E ele serve para algumas outras coisas também, como você acostumar a conversar com o ChatGPT, acostumar com o microfone, acostumar com o áudio e dar as suas primeiras palavras. Então aqui a gente criou uma passagem simples, tá? E bem básica, onde ele vai te pedir coisas como seus documentos, o seu nome, sua data de nascimento, se você tem alguma coisa na mala, todas aquelas perguntas padrão que você vai ter numa segurança de aeroporto. A maioria delas dá para responder com sim, não, ou falando o seu nome, a sua data de nascimento e essas coisas básicas. Mas eu recomendo que depois das primeiras vezes que você utilizar, faça respostas ousadas, se recusa a falar seu nome, muda, porque assim você vai provocar outras reações do ChatGPT que vão te colocar em outras situações de conversa. Então vamos lá ver como é que faz. A gente pega aqui, esse texto está escrito aqui logo abaixo desse vídeo que a gente está assistindo, tá? E é simples como isso, a gente pega esse texto, copia ele, vem no ChatGPT, cria uma conversa nova e cola ele. Se certifica que o idioma está em inglês, que a gente está na velocidade certa para fazer o exercício e a gente começa. Great. Before we begin, could you please tell me which airport or city are we in? This will help me tailor our conversation accordingly. Essa primeira pergunta ela quer saber em que cidade ou em qual aeroporto que você está, para que ela ajuste, de acordo com a sua resposta, a situação onde você está. We are at Miami Airport. Thank you for letting me know. Let's get started with the security interview. Firstly, may I see your passport, please? Aqui só para lembrar, caso a gente não tenha prestado atenção, o áudio falhou, qualquer coisa, a gente vem aqui e ouve de novo. Thank you for letting me know. Let's get started with the security interview. Firstly, may I see your passport, please? Yes, there's my passport. Thank you. Now, could you please tell me the purpose of your trip to Miami? E de novo, se estiver muito rápido, a gente vem aqui, diminui um pouquinho a velocidade e ouve de novo. Thank you. Now, could you please tell me the purpose of your trip to Miami? E eu não recomendo para frente que você fique lendo o prompt, exceto na atividade de revisão, que está lá no módulo de revisão. Mas para a conversa, quanto menos você lê, mais o seu ouvido vai destravar rápido. I am here on vacation. That sounds wonderful. How long do you plan to stay in Miami? I plan to stay in Miami for 8 days. 8 days. Great. Are you traveling alone, or do you have any companions with you? Aqui tem alguns pontos legais de serem notados. Primeiro é que o microfone, ele é a sua primeira barreira de compreensão. Então eu coloquei aqui each days, não 8 days. E essa pronúncia ele não conseguiu entender. Aqui em cima, quando eu falei vacation, ao invés de falar vacation, ele entendeu. Mas aqui não.
E isso também vai te ajudar a acertar a sua pronúncia. De modo geral, eu envio a mensagem mesmo errada e vejo o que acontece. Agora, se você estiver lá no pitch de vendas, se você estiver fazendo alguma coisa onde essa palavra vai ser muito importante, eu recomendo que você apague ela ou que você fale novamente, nunca que você digite, claro. Aqui eu vou imaginar que eu não sei o que essa palavra companions significa. Se eu não souber pronunciar ela, eu posso digitar, mas eu recomendo que você tente falar ela. What does companions mean? Companions refers to people who are traveling with you, such as friends, family members, or colleagues. Are you traveling with anyone else, or are you on your own? I am traveling with my wife. Thank you for letting me know. Now, I need to ask you a few questions regarding security. Are you carrying any prohibited items in your carry-on luggage, such as liquids, sharp objects, or any other restricted items? E aqui a conversa vai continuar até você passar pelo cheque de segurança do aeroporto, onde a conversa termina, a não ser que você continue fazendo perguntas. Então você sempre pode manter um diálogo aberto para sempre. Ou você pode vir aqui, criar uma nova conversa e começar tudo de novo. Em outro aeroporto, no mesmo aeroporto, você pode dar outras respostas. As perguntas vão ser diferentes porque o ChatGPT cada vez vai gerar um texto diferente. E divirta-se com a sua aula introdutória. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Depois disso, eu passei para conversas um pouco mais elaboradas, mas ainda assim de coisas cotidianas, de assuntos que eu tenho um pouco mais de domínio para eu estar mais confortável. E assim que apareceu o Converse com o Seu Ídolo, que depois, a pedidos, virou uma noite de autógrafos com a Taylor Swift. Mas você pode falar com a celebridade que você quiser. Aliás, essa que é a graça do meu método. Você nunca precisa ter uma conversa chata na sua vida. Então, você não quer falar com a Taylor Swift, você não precisa. Você não quer falar com a segurança do aeroporto, você não precisa. Você pode falar com a Sam, que vai desafiar os seus conhecimentos no seu assunto de especialidade. Tem um módulo de entrevista de emprego, que você dá para ele a vaga que você quer ser entrevistado, o seu currículo, e ele faz uma entrevista customizada para você. Tem também um módulo de apresentações e reuniões. Tem o 4 Experts, que ele desenha 4 especialistas para você resolver um assunto da sua escolha. E eu mesmo usei ele para 2 coisas bem interessantes. Uma é para ter ideias de como meu enteado de 10 anos podia passar menos tempo na frente do videogame. E ele me gerou uma psicóloga, uma pedagoga, um especialista em jogos de tabuleiro e uma especialista em motivação infantil. E depois de 4 ou 5 rodadas de conversa, eles me deram soluções que nem eu acreditei. E eu usei ele também para criar outras cenas que você vai ver aqui no curso. Tem também o $1 Million Show, que é um programa estilo Silvio Santos, que eu uso bastante para aprofundar as coisas que eu recebi no feedback. E claro, tem também as maneiras de você obter um feedback, como que você aplica esse feedback nas próximas conversas. Mas tudo começa com a definição do objetivo, que é justamente o primeiro passo do método do Inglês GPT. Você precisa definir um objetivo claro e específico da onde que você quer melhorar o seu inglês agora. Por exemplo, eu quero fazer uma apresentação comercial dos meus produtos em inglês. Eu quero pedir um frappuccino com chocolate belga médio no Starbucks. E claro que dentro do curso a gente tem um módulo explicando como você define os seus objetivos e como você escolhe qual você quer atingir primeiro. Depois disso, você precisa montar o seu plano de estudos para a semana. Quem reserva horário e data vai chegar lá primeiro. Mesmo que em vários dias isso signifique 15 minutos no almoço, meia horinha enquanto a gente está voltando para casa. Depois, dependendo da situação que você está, eu recomendo que você faça os exercícios iniciais, que foram desenhados para você destravar o seu ouvido, mas também para você acostumar com o microfone, com as configurações,
com tudo isso que a gente está fazendo e você ir começando a perder a vergonha de falar. E aí sim que você começa a trabalhar nas cenas que têm relação com o seu objetivo específico. Então você fala assim, eu sou fisioterapeuta e o meu objetivo é fazer uma apresentação em um seminário sobre fisioterapia verde da montanha na Califórnia em julho. Porque a partir dele que você vai conseguir saber quem que está lá, o que vai ser falado, se você espera que tenha perguntas e respostas ou não tenha perguntas e respostas, o que a pessoa que vai falar com você provavelmente sabe antes da sua conversa, e você vai conseguir trazer os elementos importantes para você ter uma simulação mais aprofundada, mais detalhada e que vai desafiar cada vez mais o seu inglês. E aí você vai praticar muito as cenas relacionadas ao seu objetivo. Você vai praticar até você cansar. E quando você cansar ou estiver entediado, você volta para os exercícios mais descontraídos para ir quebrando o padrão. Aí, a cada 3 ou 4 conversas curtas ou uma conversa longa, você vai fazer uma sessão de feedback. E com base nas informações do seu feedback, você vai planejar a semana seguinte aumentando a complexidade. Isso significa aumentar a velocidade de fala e gerar situações inesperadas. Por exemplo, pega o segurança do aeroporto e fala para ele que você esqueceu seu passaporte em casa. Isso vai te expor a outras situações onde você vai ter novos desafios e novas palavras para utilizar. Então, qual que é o jeito certo e qual que é o jeito errado de você treinar inglês? Bom, o jeito errado começa por você só escutar e ler. Não adianta. A leitura e a audição são as atividades receptivas e sozinhas elas não vão te ajudar a destravar o seu inglês nesse momento. Outro erro é ficar só repetindo. Gente, exercício de repetição é muito bom para quando você precisa aprender uma palavra nova, mas é só você falar ela 5, 10 vezes até ela sair. Não precisa repetir 300 vezes de maneira robótica. Fora que esses exercícios não vão te ajudar a pensar nem a colocar essa palavra nas frases que você usa de verdade. Para mim, é muito melhor você dar toda a volta e explicar aquela palavra que você não lembra ou que você não conseguiu pronunciar na hora e depois você ir treinar ela, do que você parar e repetir 50 vezes a mesma palavra. Outro jeito errado é só falar com pessoas. Se você chegou até aqui, você sabe que agora você tem possibilidade de controlar a velocidade, complexidade, o assunto. E a verdade é que ninguém tem paciência de ter 6 vezes a mesma conversa com você. Nem eu tenho. Outro jeito errado é só praticar os exercícios sem fazer as sessões de feedback. É muito importante intercalar elas. E a mesma coisa para quem fizer só as conversas rápidas. Elas são super divertidas, mas sozinhas elas não vão destravar o seu inglês. Outro jeito errado é achando que o segredo está na inteligência artificial, na engenharia de prompts. Não tá. Você pode usar o ChatGPT, você pode usar o Claude, você pode usar o Bard, ou o Gemini agora, né? Você pode usar a inteligência artificial que você achar mais interessante. A gente recomenda o ChatGPT e os exercícios vão estar sempre demonstrados no ChatGPT, tanto no de graça quanto no pago. E a gente treina todos os exercícios no ChatGPT de graça, para garantir que funciona, mesmo que você não queira pagar pelo serviço premium deles. O segredo está no método e em você praticar. Mais um erro: não se preparar adequadamente para as conversas longas. Gente, é claro que você pode fazer 1, 2, 3 vezes, testar o sistema e se divertir, porque eu me divirto horrores nos exercícios do Inglês GPT. Mas, você vai fazer uma apresentação? Prepare uma apresentação. Você vai fazer o simulado da entrevista de emprego? Pega uma vaga de verdade. Coloca lá teu currículo de verdade. Entrega para a inteligência artificial que ela vai te entregar de volta. Jeito errado de querer aprender a falar inglês é esperando o perfeito, o fluente, a gramática perfeita. Sabe aquela pessoa que espera falar com o inglês britânico e toda a pronúncia nos mínimos detalhes? Na prática ela vai ficar pensando nisso e não vai falar inglês nunca. Você vai travar e ficar onde você está. Bom, e o jeito certo? O jeito certo de praticar inglês, logicamente, é acompanhando direitinho a metodologia do Inglês GPT. É montar os seus planos de aula e seguir os planos de aula.
é fazer todas as sessões de feedback do jeito que está mostrado no curso. E o mais importante de tudo, é falando com intenção, com vontade, igual a minha amiga Juni. E como eu falei no começo do vídeo, eu estou comprometido de verdade a destravar o seu inglês. O seu resultado é o que vai fazer o Inglês GPT ter sucesso. E por isso que eu estou procurando gente que está tão comprometida quanto eu, ou até mais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é te oferecer um preço super baixo pelo método completo. Dos R$ 197, que é o preço padrão do Inglês GPT, eu vou tirar 100. Então você vai pagar R$ 97 em até 12 vezes. E esse preço não é assinatura, o curso é seu para sempre. Esse valor é mais ou menos o que um professor particular razoável vai te cobrar em São Paulo por hora. E é menos do que qualquer professor chinfrim que você achar em qualquer lugar do Brasil vai te cobrar por semana. E além disso, eu vou te dar acesso no primeiro mês às nossas lives semanais, onde a gente tira dúvidas, a gente configura as coisas, a gente faz os exercícios juntos, e caso você queira, você pode pedir para fazer o exercício junto com todo mundo, ou pedir para eu fazer em espanhol para você me ver na luta igualzinho você. Você vai ter também um follow-up semanal comigo, onde a gente vai definir os seus objetivos, tirar as suas dúvidas e montar o plano para a próxima semana. E eu vou te dar uma cena customizada, onde você vai me contar exatamente qual cena você quer que eu detalhe para a sua vida em específica, e eu vou criar ela para você. Então isso pode ser, por exemplo, a recepção do Hotel Colonial no centro de Nova York. E eu também vou te dar suporte via WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. E finalmente, eu me comprometo a manter todos os valores que você vai achar na página de vendas, caso você queira estender depois do primeiro mês todos esses benefícios. Então você não precisa comprar agora os opcionais que você vai ver na página seguinte. É claro que se você comprar, vai para o segundo mês. Bom, e como é que funciona a garantia do treinamento? Todo mundo tem garantia irrestrita de 7 dias, mas você vai ter 30 dias de garantia irrestrita, onde você pode me pedir que eu devolva o seu dinheiro, mesmo que você não queira me contar o porquê. E tem também a garantia condicional, que todo mundo tem por 30 dias, mas para aumentar a chance de você falar bem de mim, eu vou aumentar ela para 60. E como funciona essa garantia condicional? Você vai lá, me mostra que você fez os exercícios e a gente vai fazer uma reunião para entender aonde seu inglês ainda está travado e o que a gente pode fazer para destravar ele. E se mesmo assim você não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro inteiro. Então, clica aqui no botão abaixo e começa já. E lembra que falar inglês é mais fácil do que passar a vida inteira explicando por que você não fala.